tarde, grupo. Boa tarde, turma. O nosso grupo ficou responsável por falar das funções essenciais da justiça. E o grupo é composto por mim, pela Brenda, pelo Daniel, Douglas, Fabrícia, Letícia, Lucas e Monalisa. Pode passar. Bem, eu vou tratar primeiro do Ministério Público e começar a explicação falando do artigo 127 da Constituição Federal de 88, que diz que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo de a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Trata-se, portanto, de uma instituição autônoma e independente que não está subordinada a nenhum dos poderes estatais. A própria Constituição trata do Ministério Público em capítulo separado do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O MP vai abranger o Ministério Público da União, que é o MPU, e os Ministérios Públicos do Estado, NPE. O Ministério Público da União ele abrange o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e o do Distrito Federal e Territórios. Existe ainda o Ministério Público Eleitoral, que não tem estrutura própria, então ele é composto de membros do NPE e do NPF. A organização do NPU e do Ministério Público dos Estados é efetuada com base em leis complementares. No caso do NPU, uma lei complementar federal versa sobre o tema. No segundo, que é a organização dos NPEs, está edita a lei complementar para organizar o seu próprio Ministério Público. A Lei de Organização do Ministério Público da União é da iniciativa concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Por simetria, as leis de organização dos Ministérios Públicos Estaduais são de iniciativa concorrente do Governador e do Procurador-Geral de Justiça. Quanto aos princípios institucionais do Ministério Público, de acordo com o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, os princípios são da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Quanto ao primeiro, ele põe que o Ministério Público deve ser considerado um único órgão, sob a direção de uma única pessoa, ou seja, um único procurador-geral. Quanto ao da indivisibilidade, ele permite que os integrantes do Ministério Público possam ser substituídos uns pelos outros ao longo do processo, desde que sejam da mesma carreira. Pode passar. Quanto ao da independência funcional, ele se manifesta em duas acepções: independência externa ou orgânica, que se refere ao Ministério Público como um todo, e independência interna, que se refere a cada membro individualmente. Na primeira acepção, o Ministério Público ele tem que ser compreendido como uma instituição que não está sujeita a qualquer interferência de outro órgão ou poder da República. Quanto à segunda acepção, fica claro que os membros do Ministério Público eles se vinculam apenas ao ordenamento jurídico e à sua convicção. Então, eles não estão subordinados a qualquer hierarquia funcional. A hierarquia que existe dentro do Ministério Público é meramente administrativa. Quanto à autonomia, a Constituição reconhece a autonomia funcional, administrativa e orçamentária financeira do Ministério Público. São garantias institucionais destinadas a permitir que este órgão possa atuar com independência e sem interferência de nenhum outro poder. Pode passar. Quanto às funções institucionais do Ministério Público, segundo a doutrina, ele assume um importante papel de guardião da sociedade e guardião da lei. Então, para desempenhar essa importante missão, a Constituição atribui ao Ministério Público uma série de funções. As funções estão relacionadas no artigo 129 da Constituição Federal. Trata-se de um rol não exaustivo, uma vez que esse artigo dispõe que podem ser atribuídas outras funções ao Ministério Público, desde que sejam compatíveis com sua finalidade institucional. O Ministério Público é responsável por promover privativamente a ação penal pública. Todavia, existe também a ação penal privada subsidiária da pública, que pode ser ajuizada quando a ação penal pública não tiver sido intentada dentro do prazo legal. O Ministério Público também tem como função promover o inquérito civil e a ação civil pública, cujo objetivo é proteger o patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. O inquérito civil é conduzido pelo Ministério Público com vista a obter elementos que subsidiem a ação civil pública. O destaque para a ação civil pública, que não é exclusiva do Ministério Público, ela pode ser apresentada por diversos outros legitimados. Boa tarde, turma. Bom, eu vou falar um pouco sobre a advocacia pública. Bom, a advocacia pública ela é responsável pela defesa jurídica dos entes federativos e ela integra o Poder Executivo. No âmbito federal, essa tarefa ela compete à Advocacia Geral da União, que é a AGU, e nos estados, às procuradorias estaduais. Embora não tenha uma previsão constitucional, os municípios eles também criam órgãos destinados a exercer o papel da advocacia pública, que são as procuradorias municipais. Segundo o artigo 131 da Constituição Federal, a Advocacia Geral da União ela tem duas tarefas centrais. A primeira é representar a União judicial e extrajudicialmente. A representação judicial ela é feita pelos advogados públicos e decorre de lei, portanto, fica dispensada a juntada de instrumento de mandato em autos de processo judicial. E a segunda é realizar as atividades
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, nos termos de lei complementar. Lembrando que a AGU, ela somente presta consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo e não aos demais poderes. Pode passar. Bom, a AGU, ela integra o Poder Executivo e o ingresso em sua carreira ele vai se dar por meio de concurso público, de provas e títulos. O chefe da AGU é o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República entre cidadãos maiores de 35 anos, que tenham notável saber jurídico e reputação ilibiada, de acordo com o artigo 131. Não há necessidade de aprovação do Senado Federal para a nomeação do Advogado-Geral da União, nem que ele pertença à carreira da advocacia pública. Nos Estados-membros e o Distrito Federal, eles são representados judicial e extrajudicialmente pelos procuradores dos estados e do Distrito Federal, que são organizados em carreira, na qual o ingresso vai depender do concurso público de provas e títulos e com a participação da OAB. A eles vai ser assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, e tem que ser mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Pode passar. Por fim, é importante fazer uma diferenciação entre o advogado da União e o que é um procurador federal. Bom, o advogado da União são aqueles que cuidam de representar judicialmente diretamente a União, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. E o procurador federal, ele vai cuidar de patrocinar as causas das autarquias e empresas públicas, como, por exemplo, a UFPA, o INSS, a Caixa, etc. Obrigada. Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Eu vou falar um pouco sobre a advocacia privada. E a priori eu começo destacando que o advogado privado, ele exerce sua função como profissional liberal. Ou seja, ele possui liberdades dentro da sua área de trabalho, que significa que ele pode, por exemplo, escolher abrir ou não um escritório, onde ficará seu escritório, ele escolhe a própria área de trabalho, ele pode escolher o valor que ele vai cobrar para exercer as suas funções. Porém, diferente dos outros profissionais liberais, o advogado possui uma missão constitucional, ou seja, ele deve observar certos parâmetros éticos previstos na Constituição para que ele possa bem exercer a sua profissão. A atuação do advogado possui características marcantes que devem ser observadas, e nós vamos enumerá-las a seguir. Começando com a indispensabilidade, que significa que o advogado é indispensável à administração da justiça, e que nós reconhecemos nele a capacidade postulatória de representar terceiros em juízo, a inviolabilidade, que significa que o advogado goza de uma situação jurídica de liberdade, inclusive quando age em detrimento de decisões e normas emanadas do próprio Estado, sem que seja legítima ou legal qualquer possibilidade de perseguição por causa disso. A perenidade, que significa que a advocacia não pode ser extinta, existe uma impossibilidade de extinção da advocacia por ser função essencial à justiça de caráter indispensável e inviolável, constituindo-se também de meios seguros de garantia de direitos individuais. O munus público, que significa a colaboração correta entre a distribuição da justiça do poder por meio do advogado. A parcialidade, que significa que o advogado deve exercer a sua função em prol de quem está defendendo. A operacionalidade, que significa que a profissão do advogado tem como obrigação uma obrigação de meio. Ou seja, basta que o advogado opere o direito em favor de seu cliente, não lhe exigindo uma consecução de resultados. A independência, que é a liberdade de expressar o conteúdo de sua manifestação jurídica. A submissão à ordem ética jurídica, que significa que o advogado deve conduzir a sua ação, conduzir a sua conduta, respeitando as normas de conduta e atuação. A inatingibilidade, que significa dizer que a advocacia não pode ser impedida de ser exercida, mesmo em regimes de estado de exceção, ou seja, o advogado deve ter liberdade para exercer a sua profissão em qualquer circunstância. A exclusividade, que significa que é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outras atividades. A privatividade, que significa que só pode exercer a advocacia o bacharel em ciências jurídicas que esteja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E, por fim, a objetividade, na qual o advogado tem por objeto principal defender a Constituição
os direitos humanos e a justiça social. É isso, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor. Eu vou comentar um pouco agora sobre a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela está definida no artigo 134. Desculpa, vou voltar. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Eu irei comentar agora um pouco sobre a Defensoria Pública, que é a nossa última instituição essencial à justiça. A Defensoria Pública, ela é definida no caput do artigo 134 da Constituição, no qual ele fala que a Defensoria Pública, assim como as outras instituições que nós vimos, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento de regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial, extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Basicamente, a Defensoria Pública, no âmbito constitucional, ela visa estabelecer uma promoção e a defesa dos direitos humanos. Muitas pessoas levam a Defensoria Pública para um lado apenas de defesa dos direitos humanos das pessoas hipossuficientes. Mas a verdade é que a Defensoria Pública também exerce um papel fundamental e democrático em relação à promoção judicial e extrajudicial dos direitos humanos. O artigo 5º, no rol de direitos fundamentais, no inciso 74, estabelece que é dever do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita que comprovam a insuficiência de recursos. E é nesse sentido e nessa fundamentação que a Defensoria Pública entra. Para a gente entender melhor um pouco sobre o que seria uma assistência jurídica integral e gratuita, nós precisamos conhecer esses termos. Mas antes disso, é importante falar que em 2004 houve uma emenda constitucional número 45, onde as defensorias públicas estaduais passaram a contar com autonomia administrativa e funcional, que está prevista no artigo 134, parágrafo 2º, bem como a financeira, que está prevista no artigo 168. Então, a partir desse momento, a Defensoria ela sai do poder executivo estatal e passa a ganhar uma autonomia funcional em relação aos estados. É importante também lembrar que a Defensoria Pública ela é dividida em Defensoria Pública, em DPU, que é a Defensoria Pública da União, e em DPE, que é a Defensoria Pública dos Estados. Bom, vamos entender um pouco sobre o que seria a assistência jurídica integral e gratuita que a Defensoria Pública deve prestar. Assistência jurídica e assistência jurídica gratuita são termos que, apesar de conversarem bastante, não significam necessariamente a mesma coisa. E para isso nós usamos a definição do professor Augusto Tavares, no qual ele diz que assistência jurídica significa auxiliar, acompanhar e estar presente. Quando nós falamos de assistência jurídica, nós não estamos falando apenas de assistência durante o processo, seja ele penal, civil, administrativo, que a Defensoria Pública deve prestar ao hipossuficiente, mas que ele deve estar presente antes, durante e depois de todo esse processo. A assistência jurídica, ela está no sentido lato sensu, né? E a assistência judiciária, ela vem para o sentido estrito ao campo do direito, enquanto a justiça gratuita é essa justiça que é oferecida sem cobranças às pessoas que comprovaram a insuficiência de recursos, como está prevista no inciso 74 do artigo 5º da Constituição. O que seria a forma integral que esse inciso diz também? Essa forma integral, ele implica na orientação e também no acompanhamento do processo judicial, além da posterior satisfação do direito. Então, é papel também da Defensoria Pública agir de modo integral dentro do âmbito da assistência jurídica. Isto quer dizer que a Defensoria Pública, ela não apenas representa o indivíduo num processo, mas que também ela cumpre o papel de conscientização dos direitos. Então, além do campo judicial, ela também tem o papel de promover os direitos humanos, isto é, de fazer com que as pessoas hipossuficientes também conheçam esses direitos que elas têm constitucionalmente falando. A forma gratuita, ela abarca não apenas as custas do processo em si,
como também ela abrange o direito de obter certidões e peticionar os poderes para a defesa dos direitos, incluindo também a gratuidade do habeas corpus e do habeas data, bem como de todos os demais atos necessários ao exercício da cidadania, tais como atos notoriais e quaisquer outros de natureza jurídica. Implica a dispensa de pagamento em todas as esferas judicial e extrajudicial. Então, a gratuidade, ela também, assim como a forma integral e assistência jurídica, ela não deve estar apenas durante o processo, mas também posterior ao processo, caso seja preciso recorrer a outra instância ou a um habeas corpus. E também as ações da Defensoria Pública devem ser totalmente gratuitas. E a partir disso, a gente tem uma visão de uma federação comprometida com a defesa dos direitos do hipossuficiente. Nos termos do artigo 24, no inciso 13 da nossa Constituição, compete à União e aos Estados federativos legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública. Como eu já disse, e esse inciso ele é bem claro nisso, somente a União e os Estados possuem a competência de legislar sobre defensoria pública, então somente esses entes federativos possuem uma defensoria pública. Cabe lembrar que a defensoria pública, apesar de pertencer à União e aos Estados, elas têm autonomia funcional e autonomia financeira em relação a esses entes federativos. Entretanto, apesar dos municípios não constarem no inciso 13, é dever do município também a prestação da assistência jurídica. Então, nesse sentido, o artigo 23 ele deve ser interpretado no sentido de lato sensu. Então, cabe aos municípios, apesar de não contar com esse órgão, a Defensoria Pública, eles devem promover a integração social dos setores desfavorecidos por meio de ações. E, para isso, os municípios eles podem recorrer à Defensoria Pública do Estado para que essas ações e essas promoções de direitos humanos elas sejam eficazes. Então, no sentido geral, a Defensoria Pública é a instituição que acompanha o hipossuficiente desde as fases preliminares até a fase processual e também a fase de conscientização dos direitos humanos na sociedade. Obrigada a todos. Essa foi a nossa apresentação sobre as instituições essenciais da justiça. Qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição. Fiquem bem. E é isso.